Eu sou Mariana Ferrari. Eu sou o Thiago Liberal. E esse é o Provox, o podcast para você provocar sua mente e levar a vida de um jeito mais leve. A cada episódio, vamos falar sobre nossa busca por autoconhecimento e espiritualidade e conversar com quem já está nesse caminho. Então respira, não pira e vem com a gente. Atenção, esse podcast não tem contraindicação. Quando você começa a agradecer, você entende o tamanho das coisas. E quando você entende o tamanho das coisas, você entende o seu tamanho. A energia que isso gera, sem dúvida, tem resultados. Não só pra gente, mas pro ambiente como um todo. Olá, começa agora mais um episódio do Provox. Hoje vamos falar sobre gratidão para entender como ela pode ser transformadora na forma como vivemos, nos relacionamos com as outras pessoas e com o mundo, e como ser grato também sem que isso seja algo forçado ou estranho. Para conversar sobre esse assunto, a gente vai receber aqui agora no Provox a maravilhosa Marina Machado, jornalista. Marina, primeiro de tudo, gratidão por aceitar conversar com a gente, bater esse papo hoje. Você, nas suas últimas postagens nas redes sociais, tem falado muito sobre a importância de agradecer no dia a dia, e agora você está se preparando para lançar um livro sobre gratidão, né? Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre esse projeto. Nossa, vamos começar de novo agradecendo. Então, obrigada, Mari, obrigada, Thiago, pelo convite. A gratidão é toda minha, sem dúvida. É um momento muito particular, eu acho que na história, né? Porque as pessoas estão muito gratas. As pessoas têm ido para as varandas para agradecer médicos, professores, bombeiros, motoristas de caminhão. E a gente sente, assim, é muito forte. Preciso agradecer. Olha o trabalho que essas pessoas estão fazendo, é uma coisa espetacular. E eu percebo que as pessoas, quando voltam para casa, nem sempre entendem que a gratidão está aqui num círculo muito menor. Ela pode encontrar outros motivos. Não precisa ser um movimento gigantesco dos médicos virando 24 horas com máscaras apertando o rosto a ponto de marcar. A gratidão está em você ter um travesseiro fofinho. Ah, mas que bobagem, imagina. Não é pouca coisa. Eu sempre tive um histórico assim, né, de querer agradecer as coisas. E eu sempre, minha mãe sempre falou, né, ninguém tem obrigação de nada com você. Nem os pais, de fato, têm obrigação de tratar bem os filhos. É que a gente entende dessa forma, mas você tem tantas pessoas que maltratam os filhos, o que prova que é uma opção. Você opta por ser um bom pai, por ser carinhoso, por ser, né? Então eu sempre agradeci demais qualquer um que fosse gentil comigo. Agora chega numa quarentena, eu no meio de uma licença maternidade, vendo o mundo se desfazendo lá fora, e eu em casa, segura. Falei, gente, não dá. Eu não tô me aguentando de gratidão. É demais. Eu preciso começar a botar isso pra fora. E aí eu comecei a postar, né? Como você falou, Mari, eu comecei a postar nas redes sociais para ajudar as pessoas a enxergar aquelas pequenas coisas que merecem a nossa gratidão, como o travesseiro fofinho. Porque tem muita gente no planeta que não tem essa condição. Né? Ah, mas eu batalhei, eu trabalhei 24 horas por dia. Pois bem, parabéns. Mas você tem essa oportunidade, você tem esse trabalho, já é outro motivo de gratidão. Para você que está ouvindo a gente, a Marina Machado, né, a gente apresentou ela como jornalista, mas ela tem muitos anos de TV Bandeirantes também. Ela sempre tratou de conversar com a gente, né, tentar fazer o nosso dia também, né, mais feliz, né, colocando post-it nas nossas mesas. Ah, você é especial, você, tem um ótimo dia. Como ela mesma gosta de lembrar, alguns não sobrevivem, né, desses post-its, mas olha, o que vale é quem você consegue tocar. Você sempre conseguiu tocar a gente. Por um lado, a surpresa, saber que você está lançando um livro sobre gratidão. Por outro, parece uma consequência, né, desde você trazer isso da sua família, né, como você falou, para agora essa reflexão, né, em tempo de pandemia. Eu fico muito feliz, obrigada. Ainda bem que você lembrou do post-it. Eu tive uma fase meio doida, né? Eu falei, não é possível, tá um clima muito ruim isso aqui, vamos dar uma melhorada. E aí eu comecei a botar esses post-its na mesa. Para algumas pessoas eu escrevia algo muito pessoal, porque era direcionado a ela, e para outras pessoas eu colocava uma frase ou uma palavra apenas de incentivo. E como você falou, alguns desses post-its sumiram rapidamente, e aí outros duraram bastante. E acho que teve um efeito positivo, além de me chamarem de louca, que foi um efeito também, a outra eu acho que atingiu algumas pessoas. O que você sentiu de mudança na sua vida
quando você começou a colocar mais a gratidão no seu dia a dia. E a gratidão também, ela tem uma relação com saúde, né? Eu lembro que eu vi uma postagem sua que a gratidão, ela diminui, você ser mais grato a cada dia, diminui a produção do hormônio de estresse no cérebro, né? Queria que você falasse um pouco disso e, na prática, o que mudou na sua vida. A coisa da gratidão é natural, já vem ao longo da minha vida, mas o diário da gratidão foi uma sugestão de um colega meu durante uma live, né? Eu tenho um canal no YouTube que é voltado para saúde mental é um dos assuntos, e esse colega que é coach sugeriu que a gente fizesse um diário da gratidão, que ao longo de um mês você anotasse todo dia uma série de coisas que mereciam a sua gratidão. E eu falei, pô, isso é sensacional. Aí eu peguei um caderno que eu tinha aqui, aliás, um caderno super legal que eu nunca tinha usado, porque eu nunca tinha achado um propósito pra ele, que é com a capa de Hogwarts, é de Grifinória, porque além de tudo eu sou geek pra dedéu. E aí eu comecei a anotar. Primeiro efeito não foi com as pessoas, depois que eu comecei a postar, o primeiro efeito foi comigo, que já tinha essa prática de agradecer internamente, de perceber os motivos de gratidão, mas assim, não era tão constante o tempo todo. E aí, quando eu comecei a fazer o diário, eu comecei a todo dia listar uma série de coisas que mereciam minha gratidão. Coisas relativas àquele dia e coisas simplesmente que eu parei pra pensar e falei, caramba, olha que legal, isso aqui, ainda bem que eu vivi isso foi muito bom que eu vivi, que bom. E aí, a primeira transformação curiosa foi que eu deixei de pegar só coisas que tinham passado ou que eu lembrava ao longo do dia, mas eu comecei a agradecer durante o momento. E aí eu comecei a experimentar o mindfulness nesse momento. Eu estava ali totalmente presente. Então eu estava abraçada com meu bebê. E óbvio, você está ali toda envolvida com aquele momento, mas de repente eu falei, caramba, isso aqui é um momento para eu agradecer demais. Olha o que eu estou vivendo. Eu estou aqui pele com ele, piquitucho, todo solto em cima de mim, tipo, de uma confiança absurda, amando esse momento tanto quanto eu. Então, a coisa foi ficando, em vez de eu relembrar no fim do dia, eu estava já agradecendo durante. Eu já estava vivendo com mais intensidade. Bom, e aí eu resolvi começar a estudar um pouco mais sobre a gratidão. E tem muitos estudos pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, dando conta dos efeitos na saúde. Um deles é a redução do cortisol, que é o hormônio do estresse. Ninguém sabe de fato como isso acontece, né? Então, você sente a gratidão, seu coração fica assim, acontece tal coisa, ninguém sabe o mecanismo. Mas registra-se que as pessoas que praticam mais a gratidão tem uma redução no nível de cortisol. Então faz um comparativo com a pessoa que era muito estressada e não tinha gratidão, não praticava, não exercitava a gratidão. Depois, quando ela começou a fazer, houve uma redução do cortisol. E isso, claro, tem um efeito no total, né, da saúde, né? Quando você não tem esse nível tão alto, você pode reduzir uma série de problemas de saúde. E aí, quando eu comecei a postar, o retorno... Claro, tive que todo santo dia, ou quase todo dia, também buscar coisas para eu agradecer que fossem motivadoras para as pessoas. Porque não adianta eu botar um post nas minhas redes sociais falando eu estou agradecendo hoje pelo beijinho que eu ganhei do meu filho mais velho. Para as pessoas, as favas. Às vezes a pessoa nem filho tem. Então, eu tinha que buscar coisas que na minha vida, ou que eu tinha um olhar de gratidão, que também refletisse na vida das pessoas. E eu passei a ter o retorno das pessoas, que muitas pessoas agradecem. Eu nunca tinha tido esse olhar, eu precisava ouvir isso, é verdade. Então, foi muito rico ver o retorno dos meus seguidores quando coisas simples, palavras simples começaram a ter resultado. Pegando por um outro lado também da gratidão, você falou das pessoas, né, que tiveram um retorno positivo. Mas assim, conversando com amigos e nas conversas do dia a dia, a gente às vezes ouve tipo, esse negócio de gratidão, não sei o quê. Por que a gente vê, por um lado, né, que a gratidão está na moda, né, de uma certa forma, né? Assim, as pessoas postam mais sobre gratidão. Por que, por outro lado, incomoda tanto também algumas pessoas? Parece que não faz sentido para muitas pessoas, hein? Eu acho que tem gente que é muito pessimista. Parte do processo interno dessa pessoa, isso é um chute, hein? É uma avaliação que eu faço pessoal. A forma de funcionar internamente, na cabeça e no coração mesmo, é lutando contra a vida. A dinâmica dela é estar sempre de mau humor, sempre criticando, sempre questionando, sempre irritado e nada tá bom. Então, se ela sai disso, ela não está num ambiente que ela controla. Ela acha uma grande de uma bobagem isso, que é coisa de gente frufru, de gente maluca, de gente sensível. Quando você começa a agradecer, você entende o tamanho das coisas. E quando você entende o tamanho das coisas, você entende o seu tamanho. E o seu tamanho é muito piquirruxo perto do tamanho das coisas. E as pessoas não gostam de ter essa percepção.
Porque quando eu agradeço, eu entendo que eu precisei desse apoio, que aquilo é uma coisa que faz bem, né? Isso falando de ação das pessoas. Mas quando eu entro nas coisas simples, como a eletricidade, a água quente do banheiro e o travesseiro, não é uma ajuda, é um bem que você comprou e você tem direito àquilo porque você teve condições para fazer isso. Mas a pessoa não entende a vida de outra forma. Aquilo é e ponto. Ela não considera, ela não sabe se colocar no sapato dos outros, né? E isso é um problema de várias pessoas. Elas não conseguem transpor essa linha de se colocar no lugar do outro, né? E isso é um problema individual que realmente tem que ser trabalhado. Mas aí eu já questiono se é muita terapia ou algumas encarnações. É verdade. Isso, você começou a falar e me veio uma outra reflexão. Eu acho que muita gente tem dificuldade de ser grato ou de colocar isso pra fora, né? Não só ser grato internamente, porque talvez para muitas pessoas essa coisa de nossa, agradecer pelo café que eu tô tomando agora, talvez aquilo não faça sentido pra pessoa naquele momento, né? Eu acho que quem quer começar a ser grato poderia, por exemplo, encontrar maneiras de ela ser grata por coisas que fazem sentido pra ela. E a partir disso, você começa a ter um bem-estar e começa a enxergar sentido em outras coisas que antes talvez você não enxergasse, né? Aham, mas aí você me deu um gancho, porque é isso que eu estou propondo com o meu livro, né? Então já posso contar dele? Claro. Por favor. Então tá. Porque chegando nisso, eu vi que, primeiro, gente, eu não sou expert, eu não sou uma estudiosa, né? Eu não passei 5 anos na Índia. Não. Eu sou apenas uma jornalista que pratica gratidão, achou interessante, estudou e resolveu trazer o que ela aprendeu para as pessoas. Mas o meu livro, que chama Diário da Gratidão, não é diferente disso, né? O nome é Diário da Gratidão, #não é pouca coisa. Esse é o nome do livro. Ele é metade escrito por mim. E a outra metade é escrita por quem comprar. A parte que é escrita por mim é uma narrativa sobre a minha experiência com a gratidão. Eu falo dos estudos em saúde, eu cito uma série de estudos. Eu falo sobre as culturas que praticam a gratidão. Mas num certo ponto do livro, que é da metade para frente, eu proponho exercícios. Então, exatamente pegando a pessoa pela mão, fala, vem cá. Porque às vezes, imediatamente, a pessoa vai enxergar 3, 4 coisas para agradecer. Eu agradeço por ter sido assaltado e não ter morrido. Que maravilhoso. E realmente tem que agradecer por isso, porque é uma coisa gigantesca. Eu agradeço porque minha mãe melhorou do Covid-19, não faleceu nessa pandemia. Pô, maravilhoso, tem que agradecer mesmo. Mas, como você falou, talvez não agradeça o cafezinho que ela tá tomando, porque isso é muito pequeno, ela não tem essa percepção. Então, o que eu pego? Eu vou propondo para a pessoa diversos exercícios e ela já vai preenchendo esses exercícios. Essas páginas vão vir com espaço em branco para que você preencha. Então, é o momento que o livro deixa de ser livro e vira diário. E o meu pedido é que a pessoa tente fazer por um mês. Porque é ao longo de um mês que você consegue colocar isso como um hábito na sua vida. E depois, preenchido um mês, faça como você quiser. Quando a gente faz essa pausa para começar a enxergar a gratidão com essas orientações, as coisas ficam mais fáceis depois, sabe? Essa pelo menos é a minha expectativa. É conseguir de fato ajudar as pessoas a fluir com mais agilidade esse processo da experiência da gratidão. A gente colocou, né, abriu para perguntas, né, para as pessoas comentarem no nosso Instagram do Provox como as pessoas enxergam a gratidão. O meu irmão me passou uma percepção que eu achei bem interessante, que é a gratidão nas atitudes, né, não só como uma coisa interna, né, do tipo, agradeci e segue o jogo. Não, tem um namoro legal, agradeço, mas se eu sou grato, vou ser um bom namorado, né, vou tratar bem minha namorada. Então tem essa coisa também de você vivenciar, né, essa gratidão. Que nem você falou, né, quando você estava com o seu filho e sentiu aquilo. Você estava presente ali naquele momento, né? Não, e não só nisso. Ontem, por exemplo, nós estamos gravando o Provox e ontem caiu uma tempestade em São Paulo. Gente, eu parei e falei, uau, que delícia ficar ouvindo a chuva. Porque fazia muito tempo que não chovia, né? Eu estava toda perdida naquele momento, porque eu já tô nessa prática, assim, e eu falei, caramba, isso é um motivo de gratidão, e hoje, inclusive, meu post trata disso. E quando você tem esse processo de gratidão, você começa, e é importante você fazer isso, passar para frente. Então, agradecer de fato a pessoa.
retornar para aquela pessoa que te ajudou, ou para aquele momento, né? Então, em perceber que aquilo é bom, ao deitar no seu travesseiro, sinta ele, para não passar batido. A energia que isso gera, pena que a gente não enxerga energia, mas a energia que isso gera, sem dúvida tem resultados, não só para a gente, mas para o ambiente como um todo. Então, eu acho isso muito rico. Um dos exercícios que eu proponho, que é muito eficaz, é quando você começa a escrever cartas, e-mails, se você quiser. É melhor, eu acho carta mais simpático, até pelo romantismo disso. Mas para pessoas que você gostaria muito de agradecer. E você sabe que num dos estudos, eu achei isso curioso, as pessoas que entregaram as cartas, foi ótimo. Então teve um resultado muito positivo para elas, tal, não sei o quê. Mas muitas escreveram e não entregaram. E o resultado foi igual. Energeticamente, o resultado físico de tranquilidade mental não veio ao entregar a carta da gratidão, foi ao tirar do sistema e escrever para o papel. E olha que incrível. É claro que uma vez que você entrega essa carta, a engrenagem continua, né? Você vai gerar a gratidão da outra pessoa, ou não, a gente espera que sim, mas vai fazer bem àquela pessoa e aquilo continua, né? É muito mais interessante. Mas para o seu bem-estar, bastou você ter escrito. Uma das respostas que a gente recebeu quando a gente fez essa pergunta nos stories foi uma pessoa que respondeu, quando a gente perguntou como que você enxerga a gratidão na sua vida, ela respondeu que achava muito difícil de exercitar. E aí eu fiquei pensando, por que será que é tão difícil, né, de exercitar? Porque, primeiro de tudo, você tem que se dedicar, né, é uma coisa que vai virar um hábito. E talvez nesse processo você acabe batendo de frente com algumas questões talvez mal resolvidas na sua vida, ou que você possa, com a gratidão, melhorar isso a longo prazo. Ao mesmo tempo que você é grato, você não precisa fazer com que a gratidão ela seja uma forma de você reprimir o que você está sentindo. Elas podem caminhar junto. Você ser grato e, por exemplo, sentir saudade, né? Sentir uma certa tristeza. E aí, lembrar do que você pode ser grato a partir disso, né? Praticar a gratidão não é fazer de você um abraçador de assaltante na rua. Não é que a pessoa está me assaltando e fala, grata por este momento, porque eu estou tendo uma experiência rica, obrigado, senhor assaltante, o senhor quer mais alguma coisa? Isso não existe. Você está chorando, você está naquele dia de meleca, você está querendo socar o seu chefe, seu trabalho está te enlouquecendo, você está com um problema familiar sério, alguém está internado com a saúde, você está péssimo, mas você pode estar grato. Uma coisa não interfere na outra no sentido do estar grato impedir que você viva um momento difícil. Mas, sem dúvida, estar grato ameniza o momento difícil. Então, eu vivo um momento de muita atribulação e questionamento do rumo profissional. Não tá fácil para mim no momento. Mas naquele momento que eu ainda estava para voltar a trabalhar, chorando, com a expectativa... Pô, você tá no meio de uma quarentena, numa licença maternidade... É o grude do maior dos grudes, né? A licença maternidade já é grudenta. Mas quando você tá na quarentena, você não tá dividindo o bebê com a sua mãe, com alguém que de repente trabalha na sua casa, com as ticas. Não, ninguém. Não entrou ninguém em casa. Sou eu e o bebê e eu. Então, quando você vai sair... Pô, eu tava super nervosa, chorando, aquela coisa toda. Pô, mas você não tá agradecendo? Claro que eu tô agradecendo. Passado esse momento, você volta para sua dinâmica, né? Uma coisa não interfere na outra. Você está vivendo os dois momentos. Só que a gratidão te tira... Uau! E você respira. Te tira daquele momento, mesmo que seja por um curto período de tempo. E ela começa a te dar um pouco mais de tranquilidade quando você a pratica mais. Ela te dá, talvez, uma estrutura para suportar melhor os momentos mais difíceis, que sempre vão acontecer, sendo você grato ou não. A diferença é como você vai passar por este momento. É curioso porque teve um amigo meu, ele falou, eu vejo seus posts, eu acho legal e tudo, mas eu fico com raiva. Falei, você fica com raiva do meu post de gratidão? Eu falei, não tô entendendo. Eu fico com raiva. Tá bom, que ótimo que eu tenho uma casa, que ótimo que eu tenho milhões de reais na conta. Diante de tudo, ao mesmo tempo que eu tenho, Deus está deixando acontecer um monte de coisa ruim comigo. E ele tá numa fase muito difícil, porque apesar da condição financeira, ele tá desempregado, ele faz coisas na bolsa de valores individualmente. Mas ele tá puto, porque ele não consegue se recolocar no mercado de trabalho, ele tá péssimo. E aí eu conversei com ele sobre isso. Falei, primeiro, ótimo que você tá vivendo esse momento. Porque se você tivesse que ser recolocado, você estaria recolocado. Então algo tem que você precisa aprender. É claro que a gente não quer isso. A gente quer no nosso tempo. Eu falei pra ele, se você se permitir entender a estrutura que você tem ao seu redor para permitir que você passe por esse momento com mais tranquilidade do que se você não tivesse essa estrutura, talvez fosse melhor para você. Então, a gente ficou conversando sobre isso e ele passou a, talvez, ter menos raiva dos meus posts.
a se permitir olhar e falar, é verdade, meus milhões na conta, talvez, Deus não tá tão bravo, não tá tão ruim comigo assim. Mas enfim, é duro porque as pessoas, tem gente que prefere mesmo olhar de uma forma negativa para as coisas. Mas é de pouquinho, é no tempo da pessoa, é o que ela vai percebendo. De repente eu pus 25 posts e nenhum entrou na cabeça da pessoa, botei um. Exemplo. Keep calm e tenha gratidão. A pessoa me escreveu um texto enorme. Graças a Deus você pôs isso. Meu Deus, eu precisava tanto ouvir esse negócio. Keep calm, eu preciso ficar calma e tenha gratidão. Era isso que eu precisava ouvir. Eu já pus um zilhão de posts, mas foi esse que pegou a pessoa. Então é no tempo da pessoa. Não tem que ter pressa, não tem meta para bater. Mas o que vale é o seu exercício. O que vale é a sua vontade de tentar. É isso que você falou, o exemplo do seu amigo. A gente tinha até anotado aqui para abordar com você também, né? Agradecer pelos momentos difíceis que a gente passa. Eu e a Má, no final do ano passado, a gente participou de uma vivência, né? De gratidão. O chefe da casa lá, que estava fazendo... Era um trabalho espiritual, assim, vamos dizer. E ele falou, olha, é muito fácil, né, agradecer pelas coisas boas, mas a gente não agradece, né? Pelo momento difícil, né? Pelos desafios... pelos problemas de saúde que a gente supera. E na hora dá uma estranheza do caramba, né? Você ouvir isso. Como assim vou agradecer por problema de saúde? Você superou, né? Você aprendeu algo com aquela situação. Parece que não tem o porquê também você não agradecer, né? Então achei bem interessante você ter comentado isso. Tem uma parte do livro que eu falo isso. Eu dou exemplos com relação a isso. Porque os momentos difíceis merecem muito a nossa gratidão. Mas a gente normalmente só tem noção do que agradecer uma vez vivido um momento difícil, quando a gente já tem uma certa distância. Porque aí a gente percebe o que aquele momento nos ensinou. Eu recentemente me senti muito desconfortável com uma pessoa. E é uma pessoa que eu sempre gostei muito, tá? Mas eu tô desconfortável porque o que essa pessoa representa é algo que eu não gosto. E aí eu comecei a ver que eu não consigo ficar próxima dessa pessoa. Porque toda vez que eu chego perto, aquilo me incomoda de um jeito. E aí eu falei, o problema está nela ou está em mim? O problema está em mim. Ela está me ensinando como eu sou atingida por isso e o que me incomoda, que até então eu não tinha me tocado. E aí ela está mostrando um lado em mim que não é legal, que é um lado invejoso, talvez, um lado crítico, é um lado julgador, né? Um lado meio muito juiz meu. A diferença é que eu parei para olhar e falei assim, eu não posso ser injusta com essa pessoa. Porque essa pessoa não está fazendo por mal para mim, ela não está fazendo nada direcionado a mim, mas eu estou incomodado com ela. E que do Cacilda, porque ela está me ensinando sobre isso. Ela está me ensinando sobre mim, ela está me ensinando como é minha percepção do mundo, e o melhor que eu posso fazer é ficar quietinha no meu canto. E aí eu já olho com gratidão. Eu falo, poxa, estou desconfortável, estou me afastando, mas eu estou grata. Porque olha quanto eu já aprendi de quem eu sou e de como eu vejo o mundo e de como eu posso me comportar. O seu filho também faz o diário da gratidão junto com você, né? E ele, em algum momento, escreveu que ele era grato por poder ver cores. O meu filho foi curioso porque o Luca, que é o mais velho, ele tem 9 anos, ele, no começo, não queria fazer de jeito nenhum o diário da gratidão, porque imagina, mais uma função, que louca essa mãe, vai descrever, né? Eu falei, filho, mas só 3 coisinhas, tá bom. Nos primeiros 3, 4, 5 dias, era assim, vai lá, filho, vamos lá, escreve aí, não sei o que, tá bom. Depois, mas foi tão rápido, ele já tava... Mamãe, pera só um pouquinho. Não, mãe, cadê a caneta? Eu preciso escrever no meu diário. Eu preciso colocar a gratidão. E aí, agora assim, quando ele esquece, ele fala, putz, mamãe, não escrevi no diário. Não tem problema, depois amanhã você escreve, não tem problema. E aí, de tempos em tempos, eu abro pra olhar e eu achei tão legal. Tem cada uma dele. Ontem, por exemplo, ele agradeceu a chuva, mas essa coisa da cor ele deu também, que eu achei muito legal. Quer dizer, ele parou e percebeu que legal que é ver cor. Então, olha que gostoso ver a percepção da criança, do que tem valor e do que não tem valor. Algumas vezes no almoço, virar e dizer, nossa, mamãe, o mundo tá acabando lá fora, as pessoas estão morrendo lá fora e a gente tá super bem aqui em casa, né? É verdade. Isso é um motivo de muita gratidão. Marina, chegamos ao momento Provox. E nessa parte da entrevista a gente quer saber de você. O que é espiritualidade? A espiritualidade é quando você entende que existe algo além de você. Outras forças e outras energias e outros movimentos interferem, tanto na sua vida como em todo o ambiente. Então, você pode acreditar que existe um ser, que existem vários seres, que existem mundos, que existem planos. Se você tem essa visão, na minha opinião, você tem espiritualidade.
Eu acho que todo movimento espiritual, de fato, entende que nós estamos interligados, que fazemos parte de uma rede e que a gente sente o que está acontecendo ao nosso redor. Então, se o outro ao meu lado está sofrendo, eu também sinto parte da dor dele e não tem como ser diferente. Então, estamos todos interligados. Então, qualquer um, acreditando no que for, se estiver pregando bem, pode ser meu amigo e aí eu já sou grata. Queria que você falasse um pouco também sobre você vai lançar uma campanha, né, de financiamento coletivo, né, para poder lançar o seu livro, né? Que você pudesse falar mais sobre isso. Eu ia pedir dica de leitura, mas olha, a dica de leitura vai ser seu próprio livro, então com a palavra, fica à vontade. Poxa, muito obrigada pelo espaço. Eu tô tão animada, gente, de verdade. Eu tô apostando muito em que as pessoas vão querer comprar esse livro. Ele será lançado no dia 6 de julho, então é aquela coisa, caiu o salário, já tá disponível lá, entendeu? Tá tudo legal. Talvez o salário caia no dia 7, mas tudo bem. Então basta entrar no catarse.me/Diário da Gratidão. E aí você tem várias opções. Você pode comprar só o livro. A partir de um certo valor, você tem um livro, um marcador de página com uma imagem, uma foto, na verdade, estilizada minha em forma de gratidão, e post-its com frases de gratidão. Todos aqueles que colaborarem terão o nome publicado no livro e poderão participar de uma live comigo, que será fechada só para aqueles colaboradores que tiverem participado da campanha. Divulga suas redes sociais também, mulher. Ai, gente, eu sou ruim para me vender. O Instagram, que é que eu mais uso, né, que é Marina_Machado. Marina_Machado é o meu Instagram. Eu tenho o Facebook como Marina Machado Jornalista, que também é o nome de um dos meus canais no YouTube. Eu tenho 2 canais no YouTube. O Palavras Cruzadas Oficial é um canal que eu dou dicas de livro, eu faço resenhas de livro, então é um canal que já tem alguns anos. Eu amo esse canal, é um projeto, é um filho meu, assim, que incentivar a leitura é uma coisa muito importante para mim. E o segundo canal, que é o Marina Machado Jornalista, e aí eu faço lives voltadas para a saúde. Então eu sempre trago profissionais top nas áreas de saúde mental, física e saúde sexual também, que isso é muito importante. E lá as pessoas têm acesso, podem fazer perguntas nessas lives, que são sempre às 8h30 durante a semana e às 7 aos sábados. Mais uma vez, gratidão, né, por estar aqui com a gente. Para você que está ouvindo a gente, não segue a gente no Instagram, provox.podcast. E pode mandar um e-mail pra gente também, se preferir, provoxpodcast@gmail.com. Ficamos por aqui. Marina, mais uma vez gratidão, você é uma pessoa inspiradora, a gente adora falar com você. E gratidão também a todos que estão ouvindo e que também interagiram com a gente nas redes sociais, né, mandando respostas. E até o próximo episódio. Beijo pra vocês, agradeçam mais, faz bem à saúde, faz bem à cabeça e vocês vão ficar mais felizes. Um beijo pra vocês, ouçam mais o Provox, tem muita coisa boa por aí. Um beijo. Beijo. Beijo.